Bem-vindos ao programa CPLP Gemini para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. Pelo menos 16 pessoas morreram e 2 dezenas ficaram feridas no descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa, Portugal. O elevador descarrilou durante a viagem habitual numa encosta da cidade, surpreendendo passageiros e transeuntes. As equipas de bombeiros e de socorro trabalharam várias horas para retirar os passageiros dos destroços. Imagens do local mostram a cabine destruída sobre os trilhos. A Procuradoria-Geral da República avançou esta quinta-feira que foi possível identificar 8 das 16 vítimas que morreram na sequência do descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa, sendo 5 de nacionalidade portuguesa, 2 de nacionalidade coreana e uma suíça. Vamos começar então pelo resumo total de feridos. Estamos a registrar 18 feridos deste incidente, onde destacamos 5 feridos graves, transportados para o Hospital Santa Maria, São José e São Francisco Xavier, e depois temos a registrar também um total de 13 feridos ligeiros, dentro dos quais destacamos uma criança que está internada no Hospital de Santa Maria. Relativamente àquilo que são as vítimas mortais, até agora os números finais são 15 vítimas mortais. As equipas de bombeiros e de socorro trabalharam várias horas para retirar passageiros dos destroços. Imagens no local mostram a cabine do elevador destruída sobre os trilhos. Fomos alertados às 18h08 para um descarrilamento aqui do elevador Santa Justa. Em 3 minutos chegamos ao local, rapidamente chegamos aqui ao local. As causas do acidente terão que ser testadas e analisadas pelas entidades. O elevador da Glória, inaugurado em 1885, liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e transporta todos os anos cerca de 3 milhões de pessoas. É considerado um dos símbolos mais conhecidos da cidade de Lisboa. Presidente da República e Primeiro-Ministro de Portugal visitam o local de acidente do elevador da Glória em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro deslocaram-se ao local onde ocorreu o acidente do elevador Glória. Após uma missa de homenagem às 16 vítimas mortais, o Presidente da República disse aos jornalistas que este é um momento de luto pelos falecidos e de apoio às suas famílias. Estamos num dia de luto nacional. É um luto de Lisboa, mas é um luto de Portugal. É uma hora de luto. E na hora de luto, nós estamos perante uma hora em que, antes do mais, há que chorar os mortos. Respeitar os mortos, os crentes orar pelos mortos, os não crentes pensar nos mortos, acompanhá-los, acompanhar os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes, os seus compatriotas, no caso de serem estrangeiros também. É hora, naturalmente, de agradecer a todos os operacionais, os bombeiros, a proteção civil, a segurança, os militares, os profissionais no domínio da saúde, os voluntários, todos aqueles que estiveram presentes, e estiveram presentes horas e horas, e um dia, e uma parte do dia, e a noite, e a madrugada, e hoje novamente. E o apuramento das causas o mais rápido seja possível. Porque quando se fala de causas, estamos a falar, por um lado, do esclarecimento do quadro jurídico que envolve um processo e, por outro lado, causas técnicas, factos e, finalmente, aprender para o futuro, prevenir para o futuro. E, por isso, foi muito importante a ideia de suspender o funcionamento de outros funiculares para haver uma vistoria que signifique que se retira desde já uma lição, que é certificar, relativamente a outras situações análogas, que há o cuidado de verificar que estão preenchidas as condições de funcionamento. O Ministério Público informou que os médicos legistas já identificaram, até ao momento, os corpos de 5 cidadãos portugueses, 2 sul-coreanos e um suíço, sem divulgarem mais pormenores sobre as restantes vítimas. Em comunicado, o Departamento de Estado norte-americano confirmou a morte de um cidadão dos Estados Unidos no acidente. Segundo o diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, entre as vítimas encontram-se também 2 canadianos, um ucraniano e um alemão, embora as identidades ainda não possam ser oficialmente confirmadas.
O embaixador do Brasil em Timor-Leste destaca a relação bilateral e reforça apoio à adesão do país à ASEAN. O embaixador do Brasil em Timor-Leste, Ricardo Lustosa Leal, reuniu-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro Xanana Gusmão para discutir perspectivas de cooperação bilateral entre os dois países. Na ocasião, reafirmou o compromisso do Brasil em apoiar o processo de integração de Timor-Leste como membro pleno da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Transcorreu muito bem e eu estou muito honrado de ter tido a concessão de audiência com o ministro tão rapidamente e passamos em revista alguns dos grandes temas de relacionamento bilateral Brasil-Timor-Leste, em que há uma ampla convergência. Que assunto? Referimos a próxima entrada de Timor-Leste na ASEAN, as demandas de, digamos, inserção, associadas à inserção de Timor-Leste como membro pleno na ASEAN, que é um agrupamento regional ao qual o Brasil tem grande valor. A ASEAN é hoje o terceiro parceiro comercial do Brasil, após China e Estados Unidos. E referimos amplamente outras questões bilaterais e também multilaterais, como, por exemplo, a cúpula de líderes, antes da Conferência das Partes, a COP30, que acontecerá em Belém em novembro próximo. O diplomata informou ainda que durante o encontro transmitiu ao primeiro-ministro um convite formal do presidente brasileiro para que o líder timorense participe na 30ª Conferência das Partes das Convenções Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a COP30, que decorrerá em novembro em Belém do Pará, no Brasil. E já substantivos, já consistentes em que Brasil e Timor-Leste atuam juntos no desenvolvimento. O Brasil também convida o chefe do governo e chefe Estado de Timor-Leste para participar da COP Brasil. Sim, eu tive a honra de encaminhar ao senhor presidente da República o convite do presidente Lula para a participação de liderança timorense na COP30 em Belém. Está confirmado ainda não? A COP30 está confirmada e eu aguardo de indicação por parte do Timor-Leste. Ricardo Lustosa Leal apresentou em agosto as suas cartas credenciais ao presidente da República, José Ramos Horta, assumindo funções como novo embaixador extraordinário e plenipotenciário do Brasil em Timor-Leste, com o objetivo de reforçar as relações bilaterais entre os dois países. Protestos acadêmicos contra a compra de viaturas para deputados multiplicam-se. Universitários continuam a exigir que o Parlamento Nacional cancele a aquisição de 65 veículos novos, um investimento avaliado em 4,2 milhões de dólares, alegando que ainda existem muitos setores prioritários que deveriam merecer maior atenção por parte do Parlamento e do governo. Nesta sexta-feira, estudantes da Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da UNTL voltaram a realizar uma conferência de imprensa sobre o tema, pedindo ao Parlamento que anule a compra das viaturas. Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde, FMCS. Os membros do Parlamento Nacional não representam o povo, representam-se a si próprios e os seus grupos de interesse, com a intenção de roubar o dinheiro do povo. Usam o seu poder formal para criar leis que os protegem a si e aos seus partidos, aprovando no final mais legislações sobre pensões e outros benefícios pessoais. Benefício ao povo e ao território nacional. No mesmo dia, estudantes da Universidade da Paz também realizaram uma conferência de imprensa com o mesmo objetivo, exigindo que o órgão legislativo suspenda a compra dos carros e dê prioridade aos interesses da população, que continua a viver em condições de sofrimento e pobreza. Civitas Acadêmico Universidade da Paz, lamenta ter pessoas de ato exigência sira.
Parem de comprar carros de luxo e de criar outras regalias. Invistam antes em setores produtivos como a educação, a saúde, a agricultura e as infraestruturas. Pedimos aos deputados que analisem bem a situação antes de tomar decisões que não são necessárias. Por isso, insistimos, cancelem a compra dos carros mesmo antes da abertura do concurso público. Imediatamente cancela o orçamento privado, para careta para a União antes anuncia para concurso público. Recorde-se que a presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, justificou anteriormente a decisão, referindo que os veículos atualmente utilizados pelos deputados se encontram em más condições e que os custos de manutenção são demasiado elevados. O orçamento de 4,2 milhões destinado à aquisição das viaturas foi aprovado no final de 2024, encontrando-se o processo de compra sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Aquisições. A Universidade Católica Timorense vai lançar no próximo dia 19 de setembro a primeira edição do seu jornal acadêmico. O tema escolhido é a fraternidade humana. Segundo o reitor da Universidade Católica Timorense, esta é a primeira vez que a instituição publica um jornal científico, preparando ainda antes da visita do Papa Francisco a Timor-Leste. O jornal será divulgado em português e em teto. Convida Sua Excelência. Convidamos o Presidente da República para o lançamento do jornal acadêmico. Após 4 anos da existência da instituição, realizamos agora esta primeira edição. Cada 6 meses teremos novos temas. O primeiro aborda a fraternidade humana, um documento assinado em Abu Dhabi. Usa língua português ou inglês e a versão rua é larga. O documento da Fraternidade Humana para a Paz e a Coexistência Mundial foi assinado a 4 de fevereiro de 2019 em Abu Dhabi pelo Papa Francisco e pelo grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. A declaração convida todas as pessoas de fé a trabalharem juntas pela paz, pelo respeito mútuo e pela promoção da cultura da fraternidade universal. O presidente da República, José Ramos Horta, vai ausentar-se do país durante uma semana depois de receber a autorização formal do Parlamento Nacional. Na sessão extraordinária da Comissão Permanente, os deputados aprovaram por unanimidade a deslocação do chefe de Estado. As bancadas da oposição, PLP e Fretilin não estiveram presentes na sessão. De acordo com a carta oficial enviada pela Presidência ao Parlamento, a visita terá como principal objetivo a participação do presidente em 2 eventos internacionais. Em Kiev, na Ucrânia, Ramos Horta participará na conferência Education Shaping the World, a educação a moldar o mundo. Já em Jakarta, na Indonésia, marcará presença na ASEAN for the People Conference, Conferência ASEAN para o Povo. Informar que estarei ausente do território nacional em viagem privada à Indonésia entre os dias 6 e 7 de setembro de 2025, atendendo ao convite da Sua Excelência, Dr. Dino Pati Jalal, fundador e presidente da Forensic Policy Community of Indonesia, para participar na ASEAN for the People's Conference em Jakarta. De seguida, uma visita oficial à Ucrânia entre os dias 10 e 11 de setembro de 2025, em Kiev, durante a qual está prevista a minha participação numa conferência dedicada ao tema Education Shaping the World. Visita privado para a Indonésia, mas vemos a relação à conferência da... Na conferência da ASEAN em Jakarta, Indonésia, o chefe de Estado irá também levantar questões relacionadas com a fronteira entre Timor-Leste e a Indonésia. Objetivo presidente Ninian. A carta sublinha ainda que esta deslocação representa uma oportunidade única para reforçar a presença global de Timor-Leste na área da educação, promover o intercâmbio de conhecimento e desenvolver parcerias estratégicas que tragam benefícios para o desenvolvimento humano e social do país. Ramos Horta, distinguido com doutoramento honoris causa pela Universidade Mackenzie do Brasil. O presidente da República, José Ramos Horta, recebeu no passado dia 1 de setembro o grau de doutor honoris causa da Universidade Presbiteriana Mackenzie do Brasil numa cerimônia realizada no Palácio Presidencial.
A representante da Universidade Mackenzie, Regina Brito, explicou que a atribuição da distinção reconhece a dedicação de Ramos Horta à luta pela independência, bem como seu trabalho em prol da liberdade, da dignidade humana e da construção da paz. Ramos Horta é uma personalidade de relevância incontestável no cenário internacional. Sua trajetória constitui uma referência inspiradora de compromisso com a liberdade, a dignidade humana e a construção da paz entre os povos. A homenagem, ora concedida pela nossa universidade, reconhece a vida de um líder que se faz diplomata, pacificador e porta-voz da causa da liberdade em fóruns globais. Sua atuação o consolidou como uma das maiores vozes do mundo lusófono e da comunidade internacional. Esse reconhecimento internacional ultrapassa fronteiras, refletindo-se em títulos honorários concedidos por universidades de prestígio em diferentes continentes. Esse conjunto de distinções evidencia não apenas a dimensão de sua liderança, mas também sua relevância para a comunidade acadêmica global, em especial para o universo lusófono, no qual sua obra projeta a cultura e a língua portuguesa como patrimônios de paz e de união. Ramos Horta agradeceu a distinção e destacou a cooperação já existente entre a Mackenzie e a Universidade Nacional Timor-Leste, sublinhando o trabalho conjunto no reforço da língua portuguesa e no desenvolvimento da capacidade acadêmica. Imenso essa honra, esse privilégio, por uma universidade que tem contribuído muito para a formação acadêmica, profissional dos timorenses, e que muito agradeço e acompanho desde o início, quando minha primeira visita, aliás única, a Mackenzie, em São Paulo, há 20 anos ou mais. Este é o segundo honoris causa que recebo de uma universidade brasileira. A primeira foi em novembro de 96, pela Universidade Pontifícia de Campinas, Rio, ali perto de São Paulo. E muitas outras ao longo de anos, portuguesas, australianas, japonesas, coreanas, Estados Unidos e vários outros, de Portugal, várias universidades portuguesas, e que muito agradeço pelo voto acadêmico, mas o doutoramento honoris causa é a mais alta distinção acadêmica concedida por universidades em todo o mundo, destinada a personalidades de mérito excepcional e com reconhecidas realizações em áreas como a paz, a cultura, a ciência e a política. Foram as informações de hoje, voltamos no próximo sábado. Até lá.